Seja muito bem-vindo ao T Silva Cast, o podcast onde o empreendedor de sucesso tem espaço, o empreendedor que quer prosperar com resultados. E hoje estamos aqui recebendo Rafael Santos, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, participando aqui do seu podcast. É uma honra imensa, né? Porque eu te conheço como pessoa, te conheço como empresário. E é uma gratificação poder estar aqui juntamente com você hoje. Meu amigo, muito obrigado. Rafael Santos, um empreendedor, empresário aqui em Portugal, brasileiro, mas vive aqui em Portugal há vários anos, né, Rafael? Já vivo aqui em Portugal já faz 8 anos, né? 8 anos. Empreendedor, desenvolve produtos, empresa área da construção, né, Rafael? Exatamente. Então, eu quero trazer aqui mais um podcast. Como combinado com vocês, o nosso podcast é totalmente voltado para a linha empresarial. Ou você que é profissional qualificado, ou você que quer empreender um dia, você está no lugar certo. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial. O Rafael nada mais é que um grande amigo, é uma grande aliança que nós temos. E hoje nós estamos trazendo aqui realmente aquilo que arde o nosso coração. É a experiência de vida, né, Rafa? É aquilo que a gente já vive para passar para as pessoas em forma de transbordo de conhecimento. E é por isso que eu acredito que quanto maior o direcionamento as pessoas têm acesso, mais longe ela vai. Porque você já passou e já viveu por muita coisa, né, Rafa? Exatamente. Querendo ou não, hoje em dia é muito importante nós termos pessoas que nos ajudam a encurtar caminhos. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse tido a oportunidade que você está tendo hoje, o meu caminho já estaria muito mais curto, eu já estaria muito mais longe do que hoje eu está. E olha que eu já consegui chegar a uma caminhada boa, né? É verdade, meu amigo, que benção, né? Mas eu fico feliz, pessoal. Eu realmente sou uma pessoa, vocês me conhecem na internet, eu sou uma pessoa grata pelas minhas amizades. O Rafael é uma aliança que eu quero carregar por muitos e muitos anos, e quem sabe, né? E até Jesus voltar, então que seja assim. E a minha felicidade é que ele é o primeiro nosso convidado. E eu acredito em alianças, eu acredito em amizade, e esse convidado é o que eu queria trazer aqui de primeiro momento, porque é um convidado que já tem garantia nos seus resultados, é um empresário, ele já vive isso há muito tempo, e é realmente o que você aí precisa hoje: inteligência emocional, validação técnica, resultados comprovados, pessoas que vão te levar para outro nível. E o Rafael hoje é um empresário de muito sucesso em Portugal, e ele vai falar das empresas dele, dos negócios dele, mas antes disso eu queria dar um briefing para vocês. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, T Silva Cast. É um projeto de geração de valor no longo prazo, e que, se você sinta-se à vontade em compartilhar, curtir, comentar, deixar aqui sua opinião, porque realmente esse podcast é para você expandir a sua mentalidade, entender como os empresários de sucesso vivem, como montam seus produtos, montam sua esteira de produtos, fazem a sua estruturação do seu negócio e realmente vivem uma vida de sucesso. Não é simples, não é fácil, mas nós estamos aqui para clarificar a tua mente e que você tenha realmente um conteúdo de qualidade. Porque afinal, né, Rafa, nós temos muita coisa para passar para as pessoas, e é isso que arde no nosso coração, o transbordo, né, Rafa? Rafa, eu queria começar, meu amigo, como se fosse uma conversa de amigo, mas é um podcast, então fica tranquilo. Quem é o Rafael hoje? E quem você precisou para se tornar, para chegar até aqui? Conta um bocadinho da tua história, meu amigo. Quem é Rafael hoje, meu amigo? O Rafael, ele é pai, ele é esposo, ele é pastor, ele é investidor, meu Deus, ele é empresário, empreendedor de raiz, né? Então, o Rafael é um cara que começou do nada, veio com uma expectativa e um sonho, né, de querer mudar de vida, mas é muito importante dizer, Thiago, que a minha primeira intenção não era mudar de vida financeiramente. Na verdade, a primeira intenção era transformar vidas através do ministério que Deus me deu, né? Que Deus, ele me concedeu a oportunidade de ser pastor, e durante muitos anos, né, 6 a 7 anos, Deus me deu a oportunidade de estar aí pastoreando pessoas, ajudando pessoas, etc. Então, Rafael é um menino que saiu lá do Brasil, juntamente com a sua esposa, juntamente com a minha esposa, né, que é a Haline, e chegamos aqui em Portugal para poder simplesmente assumir uma igreja, poder cooperar aqui, ajudar a vida de pessoas, ajudar, né, agregar na vida de pessoas. É importante perceber, Thiago, que a intenção de agregar na vida das pessoas vem antes mesmo do empresarial. Meu Deus, forte, hein?
não é? Porque tem muitas pessoas que querem agregar na vida das pessoas, mas com segundas intenções. Não tem alinhamento. Exatamente. Proposta, hein? Então, esse é o diferencial. Eu acredito que esse é um dos motivos que Deus também, ele me honrou muito, por causa disso. Porque a minha visão não era simplesmente para mim e para minha casa. A minha visão é agregar valor na vida das pessoas. É poder fazer por aquelas pessoas aquilo que muitas outras pessoas não fizeram por mim. Meu Deus. Então, nós chegamos aqui em Portugal. Durante 6 meses morei de favor, né? Na casa... Vai vendo, pessoal, não é fácil a vida do empreendedor. Não é fácil. Durante 6 meses que vivi na casa do meu irmão, né, da minha cunhada, e logo em seguida, Deus abençoou, preparou um lugarzinho para eu e minha esposa ficar, não tínhamos filhos aqui até então, e minha esposa engravidou, né, planejado, Bênção claro, de Deus. Bênção. Então, aí começou uma jornada, assim, extraordinária, né, porque é onde que eu... me dando ali para cooperar na obra de Deus, ajudar pessoas, ajudar famílias, né? Eu e minha esposa, a gente foi se encontrando, trabalhando o tempo todo, a todo instante, né? Nunca deixei de trabalhar aqui em Portugal. Eu cheguei aqui em Portugal, só para você ter uma noção, eu saí do Brasil, eu tinha a marcenaria, eu juntamente com um amigo meu, que é o Edson, um sócio meu, e é tanto que essa marcenaria existe até hoje, né? Legal. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não cheguei com uma visão de que eu vou trabalhar para os outros. Já tinha um espírito de desconforto de querer criar algo para você. Exato. É tanto, Thiago, que quando eu cheguei aqui, botei o pé em Portugal, eu não tinha uma opção inicial. Eu fui trabalhar para um homem, né, brasileiro, e eu nunca mais esqueço o nome dele, é Miguel o nome dele. Esse cara, eu vou dizer que ele agregou muito na minha vida. Sabe o que ele agregou na minha vida? Ele me fez entender que eu não nasci para prestar serviço, trabalho de CLT, trabalhar de contrato. Ele me fez isso. Por quê? Eu entrava dentro da obra, Thiago, ele me chamava de merda. Ô, seu merda, olha que serviço de merda. E olha que, né, para um cara que saiu lá do Brasil, desafiando, arriscando, tá aqui, né, e ouvir palavras assim de pessoas que poderiam dizer o contrário, falando, olha, não ficou bom, mas eu acredito que pode ser melhor, eu tô aqui para te ajudar, pode contar comigo, pelo contrário. Diferença do líder, né? Não tinha liderança. Você tá entendendo? Então, com uma semana, eu já falei logo pro meu irmão, eu não vou ficar aqui. Eu não vou trabalhar aqui, com uma semana. Aí, meu irmão falou, não, Rafa, fica aí, aguenta aí mais um pouquinho, tal. Aí, o que aconteceu, Diagão? Falei, tá bom, vou aguentar mais uma semana, vamos ver se vai melhorar esse negócio. Fiquei mais uma semana. Aí, eu falei, não, pra mim não dá. No dia que eu falei, na sexta-feira, com meu irmão, eu não volto mais aqui pra trabalhar pra esse Miguel, né? Foi aonde que Deus, ele nos abençoou e começamos a pegar um serviço de remodelação de apartamentos para uma imobiliária. Eu e meu irmão recebemos baratinho. Viu a oportunidade. Viu a oportunidade. E o mais importante, além de ver a oportunidade, eu não neguei a oportunidade, eu tive coragem. Assumiu o risco. Exatamente. Porque tem pessoas que até vê oportunidade, mas não tem coragem. Uma dica importantíssima. Todo empreendedor, né, Rafa, ele tem vislumbrado aquilo que ele precisa fazer, mas a primeira coisa que acontece, que às vezes o diabo impõe na pessoa, é o medo de não querer fazer. Toda vez vem uma ideia, logo em seguida vem o medo. Então você que está aqui, vendo essa história de sucesso, se você tem algo para fazer, algo que você quer criar, não deixa de fazer. Mesmo que não performe, mesmo que não dê certo no primeiro momento, é a tua experiência que vai valer para as próximas e executar aquilo que vai ser o teu sucesso. Isso é forte, hein, Rafa? Thiago, é tanto que, querendo ou não, a gente tem que entender que ninguém vai fazer nada pro outro. Nós podemos aqui estar agregando a sua vida, o Thiagão pode estar aqui, né, está agregando a sua vida, empresário de sucesso, com toda a inteligência que ele tem, com todo o conhecimento, com toda a experiência que ele tem. Nós podemos até que estar dando para vocês aqui uns insights, te direcionando, tentando te ajudar, mas só que nós entendemos com muita clareza, Thiago, porque a decisão, quem vai ter que tomar vai ser você. Né? Você vai ter que ser aquela pessoa que vai falar, não, eu vou agir, eu vou fazer. Porque nós podemos aconselhar, nós podemos direcionar, mas nós não podemos te dar a coragem que você precisa. Exatamente. Faz sentido ou não faz sentido? Total sentido. Isso é a virada de chave do empreendedor. Né? Exato. E aí você pegou e assumiu a responsabilidade, falou, olha, isso que não funciona para mim, vou começar meu próprio negócio. Então você já tinha um background no Brasil de marcenaria, ou seja, você já sabia tratar com construção, né? Você sabia
Lá a gente tinha marcenaria, fazia móveis planejados, né, na altura, então eu já estava acostumado. Setor perene, né? Isso, a lidar com clientes, a lidar com pessoas, você tá entendendo? Não é que o saber lidar com clientes, saber lidar com pessoas não me inibia em querer gerar aqueles receios. Eu só superava esses receios e ia pra cima. Porque na verdade, Thiago, a minha história não começou aí, não é marcenaria não. A minha história começou quando eu tinha 12 anos de idade, você tá entendendo? O meu pai, ele tendo um sacolão, né, uma frutaria. Isso é muito importante você frisar, meu amigo, porque as raízes... Exatamente, ó. O que o meu pai fez? Meu pai tinha uma frutaria. Então o que acontece? Meu pai pegou, colocou uma banca de fruta, de verdura de folha, né? Alface, tomate, coentro, almeirão, salsinha, né? E em cada ponto do bairro. Deixou uma pro Rafael, deixou uma pro Diogo, deixou uma pro Thiago. E o que acontecia? Meu pai ia lá, pegava, comprava mercadoria, montava a nossa banca, nós ficávamos ali todo domingo, né? Lugares estratégicos, meu pai era muito visionário. Então seu pai já tinha uma visão de estrutura e de escala, né? Já tinha. Sabe onde meu pai montou nosso banco de verdura? Na porta da igreja católica. Todo domingo que eu lotava. Já tinha um funil público-alvo. Exatamente. Aí é onde que nós começamos ali. Então meu pai pegava ali e fazíamos as vendas. No final do dia ele pegava a mercadoria que aqui não vendeu, separava. Aí pegava ali o valor total, né? O caixa total, bruto. Separava o valor da mercadoria que ele comprou, né? E o restante, que é o lucro líquido, ele dava para nós, né? Somente ele debitando aquela verdurazinha que a gente teria que colocar no sacolão durante a semana para poder continuar. Então, fazer tudo isso. Exatamente. Então, ou seja, então, desde cedo a gente já tinha uma veia empreendedora. Exatamente. O comércio já estava já ali pulsando. Então, quando você chegou aqui, viu a oportunidade, opa, é agora que eu vou. Isso, e o interessante é que isso nunca saiu de dentro de mim. É tanto que durante até os meus 20 anos de idade, Thiago, eu trabalhei em 3 empregos de carteira assinada. Até os 20 anos. E todos os meus trabalhos, eu trabalhei no máximo 11 meses. Dava 11 meses, eu não sei o que acontecia comigo, eu não aguentava ficar naquele lugar. Você já estava desconfortável para subir o nível. Tava, porque as pessoas, eu sempre tive aquela visão, não adianta, eu posso fazer que o meu melhor, que eu vou sempre ter um teto. Eu sempre vou ser limitado. É o CLT. É o contrato. Você tá entendendo? Então isso me incomodou muito durante muitos anos. Então é por isso que nós tivemos a nossa marcenaria, tanto que esse é um dos meus trabalhos, 1 ano e 11 meses, já havia virado marceneiro. Quando virei marceneiro, abri a marcenaria eu juntamente com meu sócio. Você tá entendendo? Então quando eu cheguei aqui, eu não cheguei com uma visão diferente. Esse é o problema das pessoas. Muitas pessoas perdem a visão por causa dos novos ambientes. Os novos ambientes não é lugar da gente retrair, é lugar da gente entender e conhecer. Você tá entendendo? Eu acredito que nós temos que ser aquela pessoa que venha analisar o solo. Entendeu, Thiago? Então, quando cheguei aqui, começamos a trabalhar juntamente com meu irmão, nas obras, reformando casa, tal. Aí surgiu uma oportunidade daquela. Que para muitos é ruim, para nós foi uma oportunidade, foi o período de pandemia. O digital expandiu? O digital expandiu, né? E começamos aí a acessar outras áreas, conhecer outros mercados, que nem atuamos no mercado digital, né? E etc, como você já sabe, né, Thiago? Criou ali uma esteira de produtos que hoje realmente é o segundo carro-chefe seu, né? Ou seja, você está realmente desenvolvendo algo e vendendo. E vamos ser sinceros, né, Rafa? Agora a gente está falando muito sobre empresário, empreender. Eu queria passar isso de conteúdo também hoje nesse podcast. Não existe empresário sem vendas, né, Rafa? Não, Seu não pai existe. começou vendendo. Então, algo que foi demonizado no Brasil, até mesmo em alguns lugares do mundo, dizendo que vendas é ruim. Mas vendas é algo bom para a sociedade. Lá em Provérbios, eu acho que 11, 27, o Salomão vai dizer que não esconda o trigo para que você possa abençoar outra pessoa. Ou seja, a partir do momento que você dispõe a vender algo, você vai transformar a vida de alguém. Tanto com os conteúdos digitais. Exatamente. Você pode criar curso, pode criar mentorias, pode criar algo daquilo que você carrega
para impactar outra pessoa e direcionar a pessoa no caminho certo. Exato. E na fase que nós estamos vivendo agora, Thiago, se as pessoas não utilizar deste benefício, porque nós estamos vivendo um período na história em que as pessoas estão tendo possibilidades reais e verdadeiras de mudar a vida. Transformar com o digital. Exatamente. Conhecimento. Exatamente. Mas aí a questão é, você tem coragem para isso? Você está disposto a fazer o sacrifício necessário? Eu estive disposto. Né? Se você, por muitas vezes, veio no Instagram, a gente tem ali um videozinho dizendo que a gente, acordei 7 horas da manhã, fui dormir 3, 4 horas da manhã, aprendendo a fazer coisas que eu não encontrei pessoas que estavam dispostas a me ajudar a aprender. E aquele negócio, Rafa, você concorda comigo, meu amigo, que as pessoas esperam o estado perfeito para fazer. Mas o empreendedor, meus amigos, anotem isso é uma chave. Porque o empresário, ele não espera, ele faz. Porque no meio do caminho ele reajusta. E ele torna um conhecimento mútuo naquele processo. Agora você aí que está querendo fazer algo, tem uma ideia, quer lançar algo e não faz, outra pessoa que nem tem o conhecimento que você tem, pega, faz e ganha dinheiro. Anota essa aí, olha. É melhor feito do que perfeito. Ui, forte, arrepiei aqui. É melhor feito do que perfeito, porque a perfeição não gera resultado. Fazer gera. E a perfeição só vem de Deus. Exatamente. Perfeição só vem de Deus. Exatamente. Entendeu, Thiago? Então, eu já vinha com essa mentalidade, veio aí a pandemia, aí o dono da imobiliária já não queria mais comprar apartamentos, porque estava tentando aproveitar a oportunidade, porque o país entra em crise, pessoas começam a precisar de recursos financeiros, começam a vender o que tem mais barato do que deveria. Então, o nosso trabalho ele não finalizou, ele minimizou, mas aí surgiu uma nova oportunidade, aprendi uma nova área que eu nunca tinha exercido em toda a vida. Oportunidade cristalina. Exatamente, que é um trabalho que eu e meu irmão nós atuamos, que é na área da construção, né, que é uma das nossas principais, tá? Que nós atuamos em 4 áreas aqui, em 4 setores. Exatamente, que é o tal do capô, do isolamento térmico. Tiagão, quando foi nos dada essa oportunidade, eu nem sabia o que aquilo era. Mas quando eu falei assim, não, peraí, aqui eu faturo X para poder reformar um apartamento. Se o apartamento tem 3, 4 quartos, o valor é o mesmo de reformar um apartamento de 1 quarto. O valor é o mesmo, não muda. Peraí, aqui eu tenho uma oportunidade de fazer um trabalho onde eu vou receber a meta. Então, peraí. Então quer dizer que se eu receber a meta, se eu fazer mais, eu ganho mais. E a margem? É maior. Você está entendendo? Muitos poderiam pensar assim, tem pessoas que estão lá até hoje, tá? Desconhece. Exatamente, está lá até hoje, tá? Tem aquilo, a pessoa não conta com seguro. Deixa eu falar, o seguro ele é uma ilusão. Não existe segurança, Thiago. Quem vive de equilíbrio... Você está entendendo? É impossível alguém viver uma prosperidade financeira bem sucedida, vamos dizer, porque prosperidade financeira, a pessoa pode dizer, tem um carrinho, uma casinha, eu sou próspero. O que é a prosperidade? A prosperidade, ao meu ponto de vista, é chegar onde que o seu sonho, onde que o seu desejo quer te levar. A minha prosperidade é hoje ter um carro de quase 60 mil euros, uma Land Rover Sport. Esse era a minha prosperidade. Mas às vezes a prosperidade para outras pessoas é simplesmente ter um carro ali para poder levar a família e voltar. Fazer uma viagem. Você tá entendendo? Então isso vai muito de acordo com o ponto de vista. Mas se você está aqui, porque eu não tenho dúvida nenhuma, é que a sua prosperidade tem a mesma visão minha, a mesma visão do Thiago. Não, quero ter uma boa casa, quero poder fazer viagens, eu quero poder andar num bom carro, eu não quero viver limitado financeiramente, eu quero poder entrar, comprar aquilo que eu quero, né, Thiago? Com sabedoria, com inteligência, é claro, né? Então é isso. E eu acredito, Rafa, que você tocou num ponto que eu gosto de enfatizar e a gente deixar claro, né? Nós somos espirituais, nós somos empresários, mas nós temos definição daquilo que realmente nos dá sabedoria, que é Deus. Então, Rafa, você tocou num ponto extremamente importante, que é a parte da ambição. Porque, queira ou não, você tinha desejos, sonhos, você queria ter um carro, queria viajar com a família, ter uma condição financeira melhor. E hoje o que trava geralmente as pessoas é não ter talvez a ambição. Por isso que no nosso processo de vendaria a gente tem que colocar metas. É 200 mil euros daqui 6 meses, é 300 daqui 2 anos, 1 ano, tal.
aquilo vai você tem uma meta, você tem uma ambição para você gerar um sucesso interno, entende? Exatamente. Então, por isso que é importante a gente definir. E a ambição é totalmente diferente da ganância. Exato. A pessoa que não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com avaria, tudo aquilo que nós abominamos, é a ganância diferente da ambição. Exatamente. Thiago, eu estava falando ontem com minha esposa, enquanto nós estávamos vindo para cá, que a gente não pode permitir que a nossa vida seja um acaso. Exatamente. Tem pessoas que ficam contando com aquilo que pode acontecer, sendo que ela deveria se posicionar para fazer acontecer. Você está entendendo? Então, enquanto você ou qualquer outra pessoa ficar contando em vamos ver o que vai dar, Deus vai preparar alguém para poder me ajudar, Deus vai, né? Você não vai conseguir gerar o resultado que você espera, tá? Você pode até conseguir chegar até um certo ponto, mas você não vai conseguir romper essa barreira, porque é necessário haver um posicionamento, ou seja, você é o responsável para você viver o futuro que você espera, tá? Isso é muita verdade, né? É muita verdade. Meu amigo, vamos para a parte aqui. Você citou lá que você tem uma pessoa que te deu um empurrão, o seu irmão que te direcionou. E qual foi o teu maior desafio nessa jornada aí, Rafa? Porque eu sei que teve um processo de você empreender aqui em Portugal com uma ideia e tudo mais, mas sim, desse bolo todo, o que você poderia dar pra gente aqui como o seu ponto de desafio, onde você realmente teve que confiar em você, seu propósito, no seu direcionamento? Thiago, a primeira coisa eu acredito que eu tive que entender o ambiente que eu estava. É uma das coisas que muitos imigrantes, quando vêm para Portugal, eles lidam com um desafio muito grande do posicionamento do português para com eles, com o imigrante. Então, é uma cultura diferente, né, Rafa? Exatamente, uma cultura totalmente diferente. Então, a primeiro desafio que eu tive é entender que eles não eram e não nasceram com a mesma cultura que a minha, não nasceram, não tem o tipo de mentalidade que nós temos, é muito diferente, né? O brasileiro, do português em si é muito diferente. Então a primeira coisa que eu tive que entender, o ambiente, as pessoas, e eu trouxe uma coisa muito rápida na minha mente, que foi o quê? Eu não vim aqui para mudar eles, eu vim aqui para me adaptar dentro de um limite, para eu poder crescer neste lugar. É tanto que eu hoje lido com os engenheiros portugueses, etc, né, e fazemos muitos negócios juntos. Então, entender isso. Então, o primeiro desafio para mim foi compreender que eu estava numa terra que não era minha e eu precisava entender essa terra para que eu pudesse me dar bem nela. Senão, as coisas não iam acontecer, não, Thiago. É aquilo que Abraão fez, né? Ele teve que adaptar, ele teve que fazer aliança. Exatamente. Abraão não chegou numa terra e estava tudo pronto. Ele teve que furar poço, mas ele teve que fazer conexão, teve que fazer uma aliança. Tinha terra que era de uma pessoa, de alguns outros donos. E aí que vem a fé. Tiagão, isso é tão top, entender? Que Deus colocou Abraão numa terra que era para ele, mas não quer dizer que o fato de Deus ter colocado ele numa terra que era para ele não precisava trabalhar. Exatamente. As pessoas confundem, né, Rafa? Não vai cair do céu. Não cai. Você tá entendendo? Não deixa Abraão ir lá cavar os poços, não. Encontrar água para poder alimentar, hidratar a família dele, ali, os gados dele. Onde que Abraão tá ali? Não teria concluído o propósito dele na terra. E ele foi tão visionário que ele recebeu de Deus, a visão da fé, que ele ainda assim que ele já ia fazendo as coisas, ele ia formando líderes. Ele formou Isaac. Exatamente. Isaac se tornou também um especialista naquilo. Exatamente. E foi depois passando para gerações e gerações. Né? Tiagão, isso é muito interessante. Você falou sobre formar pessoas. Eu sou muito aberto. Quando eu faço reunião com os meus colaboradores, eu deixo muito claro para eles o seguinte, que da mesma maneira que eu consegui, eles também conseguem. Forte. Eu deixo muito claro para eles, Thiago. Ou seja, você está sempre alimentando o desejo deles. Exatamente, Thiago. Por quê? Então, Thiagão, é isso. Por quê? Porque eu entendo que se eu quero um melhor para minha família, também eu tenho que querer para o próximo. Entendeu? Por isso que da mesma maneira que nós estamos aqui aconselhando vocês a empreender, aconselhando vocês a sair da caixa, vamos dizer assim, né? Em conhecer um mercado que por muitas vezes você não está com medo, com receio, assim eu falo para eles, olha, você tem possibilidade de crescer, de avançar, de se desenvolver, mas cabe sempre aquela responsabilidade da pessoa se posicionar e agir, né? É verdade, Rafa. E
Nessa parte empresarial ainda, Rafa, você acredita que existe uma grande diferença entre faturar e ter empresa, né? Exatamente. Porque as pessoas elas acreditam que mais faturamento pode ter sucesso, mas pode ser que as pessoas não tenham base estrutural ainda no teu negócio e quer faturar mais, mas não está organizado. Exato. Tiago, a primeira coisa que a gente precisa entender que faturamento é métrica de vaidade. Forte. Você está entendendo por quê? Não adianta eu faturar muito sendo que o custo é muito. Não adianta entrar muito dinheiro sendo que na mesma proporção que entra, sai. Você está entendendo? A torneira continua aberta. Não Exatamente. sabe fazer margem, não sabe fazer caixa, não sabe fazer custo operacional. Exatamente. Então a pessoa precisa quê? Entender, analisar ali o seu processo, né? Para quê? Para poder tentar minimizar o máximo possível. Em questão de custo da empresa, produto, né? Mão de obra, a gestão, tempo. As pessoas falham muito na questão do tempo, a gestão. Tempo é dinheiro. Tempo ele é dinheiro. Então, às vezes a pessoa fica preso aquilo que ele criou, você está entendendo? Só porque começou a gerar resultados no início, mas o problema é que ele não consegue passar daquilo ali. Por quê? Porque precisa criar uma nova análise. Precisa analisar exato, fazer um raio-x e analisar a estrutura da empresa, você está entendendo? Para ver aonde que está tendo ali a perda para que ele possa conseguir continuar rompendo. E a segunda fase da estrutura que eu costumo falar, Rafa, é a parte da escala. Mas tem produto que não escala, Rafa. Por quê? É aquilo que você falou anteriormente, fazer um raio-x na parte estrutural da empresa. É tão importante, porque na medida que você faz uma estrutura, analisa o raio-x, analisa o seu modelo de negócio, se estiver faturando, a gente chegou num platô, num efeito onde não vai romper mais. É hora de o que o profissional tem que fazer, o empresário? Ele tem que criar um outro braço. Exatamente. Uma outra esteira, uma outra oportunidade, porque às vezes ele tem background para isso, ele tem profissionais para poder fazer isso e poder fazer uma outra saída, entrada de receita. Exatamente. O que acontece, Thiagão? Quando a gente fala em criar outro braço, não quer dizer que você precisa mudar completamente do negócio que você já está atuando, né? Para você encontrar um outro meio de aumentar o faturamento, entre aspas, né? Então, no caso, para poder escalar, nós estamos falando aqui sobre escala. Então, o que acontece? Então, você pode atuar dentro daquilo que você está atuando, mas analisar, você tem que encontrar pessoas especialistas, como o Thiago que é especialista nessa área, né? Que vai te ajudar a ramificar dentro da sua área de atuação outras fontes para que você possa escalar. Você está entendendo, Thiago? Por exemplo, nem que na área da construção civil, né? Você sabe que eu trabalho também com inteligência artificial. É uma área que eu amo e que eu gosto muito. Não tá tendo como ficar assim, né, Rafa? Não tem como. Por exemplo, na área da construção civil. Vamos lá. Eu tenho ali o meu trabalho, eu tenho minhas limitações, a equipe tem as suas limitações. Mas peraí, o que eu posso fazer para poder ajudar a escalar, desenvolver? Então, vou encurtar tempo. Como que eu encurto o tempo? Eu fui lá e criei uma inteligência com a inteligência artificial. Eu criei um programa que ele faz o orçamento por mim com poucos cliques. Aquilo que eu ficava ali horas e horas analisando o orçamento. Papel na caneta, perdi até o dado. Exatamente, é tão top, Thiago, que essa automação que eu criei, o que acontece? Elas vai lá, faz todo o orçamento para mim, já tira o orçamento em PDF para mim, você tá entendendo? E a própria ferramenta já me linka diretamente com o e-mail para poder mandar diretamente a pessoa. Eu não preciso ficar, clica ali, não, eu clico somente no lugar, ele já faz todo esse processo para mim, ou seja, o tempo que eu vou ganhar com isso, Thiago. Quantos contratos que eu não vou fechar só por causa dessa otimização de tempo? E essa é uma tecnologia embarcada no teu nicho. A tecnologia é assim, pessoal. A gente utiliza ela para otimizar nossos recursos, as nossas ações, e ela está em todo lugar. Um profissional que hoje não digitaliza seus processos, ele está fadado a quebrar tudo. Exatamente. Por quê? Que aí eu já quero entrar aqui. O Rafael... Como é que o pessoal, já dando um gancho aqui, como é que o pessoal vai encontrar você que tem desenvolvido todas essas plataformas, esse conhecimento? Como o pessoal pode te achar, Rafael? Thiagão, pode ir lá através do meu Instagram, né? Tá lá, Rafa Santos Oficial, pode me chamar lá no direct lá, né? Rafa Santos Oficial 1, negócio? Isso, Rafa Santos Oficial 1, também, pessoal. E ali, porque nós temos alguns serviços que prestamos, né? Como eu falei que nós atuamos na área de marketing, inteligência artificial, na área da construção
e etc, né? Vai estar tudo ali, só você acessar lá Rafa Santos Oficial 1 e você vai ter todas as informações ali que já tem a landing page pronta. Por que eu quis fazer esse break aqui? Porque às vezes você tá num vídeo, você tá vendo, cara, o Rafa desenvolveu isso, pode ser uma solução. E eu já sou aqui, eu sou verdadeiro, eu não sou aquele cara que só vou entregar no final o CTA, não. Eu já quero falar de cara. Então, você que tá aqui vendo esse vídeo, vendo esse podcast e se interessou por esse assunto de IA, procura lá Rafa Santos Oficial 1. Exatamente, Rafa Santos Oficial 1. Que esse cara, ele pode te ajudar. E já linkando isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Empreender sem mentoria hoje é atraso? Thiago, é atraso. Empreender sem mentoria, sem um direcionamento, sem alguém que vai te ajudar a não errar onde elas erraram, isso aí é um atraso. Porque a pessoa, você já viveu com a pessoa que quer passar. Que ela quer faturar, quer empreender em vários nichos, mas você já passou por aquilo. Exato. Você já tem qualificação suficiente para dizer, olha, o direcionamento é esse, não vai por esse. Nós temos esse tipo de estratégia, é isso que funciona numa consultoria e numa mentoria, né? Exatamente. Por isso que ela é importante a gente investir em acesso. Com o investimento em acesso, a gente caminha muito mais rápido em direção ao nosso resultado. Porque a gente não tem que experimentar os erros, as falhas que algum ali, o consultor, o mentor vai te dar. Por isso que é importante a consultoria, uma mentoria estratégica. Né? Exatamente, Tiagão, que nem eu tive essa visão. Por que eu entrei nesse outro mercado, né? Eu ramifiquei esse mercado da inteligência artificial e automações, desenvolvimentos, etc. Por quê, Tiagão? Porque na época me surgiu uma oportunidade de poder ter um produto físico, o Harry Gold, que é um encapsulado, né? Então o que acontece? É um produto da indústria farmacêutica. Exatamente, o produto da indústria farmacêutica, né? Que fazemos venda aí pelo Brasil, é o Harry Gold, né? Tem outros também, mas no Harry Gold em si. Então tínhamos ali a página, né, o site e tudo. E como eu não sabia, Thiago, naquela época, isso foi em 2022, o que aconteceu? Eu estava disposto a pagar uma pessoa R$600 na época para que ela possa simplesmente fazer edições ali no meu site, ali naquilo que eu precisava. Eu até encontrei uma pessoa que era amigo da minha esposa, né? Mas só que o problema é que essa pessoa ela não fez muito interesse. Começou a me ajudar, mas depois me abandonou. Desdenhou. Pagando. Desdenhou, Thiago. Aí eu não tinha opção, eu tinha um produto. Já tinha quase 900 cápsulas, potes lá de cápsulas ali, lá no estoque, lá na distribuidora. Eu tinha que criar uma forma de quê? De estruturar aquilo que eu precisasse. Você precisava de um canal de aquisição. Precisava. E o que eu fiz, Thiago? Não encontrando mão de obra para poder fornecer aquilo para mim, eu comecei a entrar e aprender. Comecei a tentar entender. Eu lembro que tinha dia... Para desenvolver sua página de produto. Para desenvolver minha página de produto. Então, pessoal, o CAC é o custo de aquisição de cliente. E um dos primeiros canais de aquisição de clientes também falando sobre isso é a internet. Um dos principais. Quando eu falei que anteriormente, se você não digitaliza seu produto, você está fadado a não ter visibilidade onde acontece todo o mundo. É na internet. Thiago, pior. E aí você interessou em desenvolver isso e você trouxe a sua vontade, eu vou fazer. Exato, Thiago, mas isso vai muito além. Quem não digitalizar seus produtos está correndo risco de falir, fechar as portas. Vai quebrar. Você tá entendendo? Porque olha só, a era da internet já fez muitas empresas quebrarem, porque não quis, vamos dizer assim, sair do tradicional, né, do mercado tradicional e digitalizar o seu mercado. Muitos quebrados, Thiago. E hoje com a inteligência artificial... E entrar nisso agora. Thiago, muitas empresas que não entrar para a inteligência artificial para poder agregar ali na empresa dele, não vão conseguir permanecer abertos, Thiago. É o automatizar. Automatizar. Porque as empresas tradicionais sempre vendem algo. Sempre transforma algo na vida das pessoas, né? Vai entrar no Google, você quer comprar alguma coisa, tá lá a informação. Só que existem empresas tradicionais que elas vendem de outra forma também, nos contatos, em eventos e tal. Só que a inteligência artificial, ela vem para que você possa otimizar o seu processo, tanto de operação quanto de vendas. Tiagão, ontem nós estávamos lá na barbearia, no seu barbeiro, né? O que foi a primeira coisa que eu te perguntei? Se ele tinha pensado em estruturar uma loja maior com 3 cadeiras.
Primeira coisa, eu entrei no negócio, eu vi aquele espaço e falei, nossa, esse cara tem possibilidade de crescer, por que ele não cresce? Não tem ninguém aqui. Você tá entendendo? Aí na hora, já tínhamos passado, vindo de uma loja abaixo bem maior, vamos dizer assim. Eu falei, nossa, se o cara for lá, tiver coragem e ousadia de ir lá assumir a responsabilidade daquele aluguel maior, mais caro. Passa mais gente. Passa mais pessoas, bem no primeiro piso, onde que tem o maior fluxo de pessoas, de Visibilidade clientes. maior. Esquina, na esquina de Café de frente, ou seja, toda hora tem alguém tomando café. Exatamente. Então isso é uma questão de mentalidade, né, Thiago? É. Então, é isso. Então o cara poderia usar tudo isso, essa atitude. Eu perguntei ao Thiago, como é que ele faz a captação de lead dele? Como é que é utilizada a questão das marcações, né, dos agendamentos, etc. Aí o Thiago falou, Rafa, é assim, ele tem essa paginazinha, o Thiago me mostrou. Falei, Thiago, olha o que eu tô criando aqui. Foi ou não foi? Que em pouco tempo ali o cara tem acesso a coisa ali, sim, que poderia mudar o negócio dele, sim, de uma maneira extraordinária, Thiago. E hoje, Rafa, eu acredito muito que nós também temos a nossa IA embarcada na nossa empresa. Nós desenvolvemos produtos para cibersegurança, telecomunicações, e eu também estou sempre utilizando como ferramenta de trabalho. Eu vivo isso, na verdade. E eu só consigo escalar meus produtos hoje com tecnologia que eu vendo tecnologia, inclusive a Netwix aqui para isso, com muita IA. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente tem que delegar. Tem que delegar, Thiago. E as nossas execuções de tarefas estão embarcadas com o processo automatizado em IA. Mas eu queria vir para agora, Rafa, para a gente fazer um fechamento aqui, que uma grande pessoa, um grande homem, família, mas também é um homem de Deus, né? Um pastor. E eu queria aqui para a parte aqui de fé e negócio. Dá para ser rico e espiritual? Ô, Thiago, é extremamente possível, amigo. Durante muitos anos me ensinaram, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Thiago, mas durante muitos anos eu percebi que por causa da falta do dinheiro, muitas famílias e muitos casamentos se destruíram. E eu fui tentar entender um pouco mais o que a Bíblia estava querendo dizer, até que eu fui me surpreendido. A Bíblia diz que não é o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então eu entendendo que o amor ao dinheiro, a ganância, disposto a fazer o que for necessário para tentar. Você vê uma pessoa, a gente chegou no espírito e consegue enxergar uma pessoa. Exatamente. Então o que acontece? Até a vida espiritual da gente, meu Deus, começa a ser melhor. Eu sempre acreditei que eu poderia dar certo, porque eu sempre fui uma pessoa tentei sempre ser muito fiel a Deus. Correto com as minhas coisas com Deus, eu tenho essa consciência cristã, tenho 17 anos que eu me converti ao Senhor, né, Thiago? Então o que acontece? 17 anos sem nunca ter me afastado do Evangelho, nunca saí da presença de Deus, nunca, nenhum aninho, né? Então o que eu quero dizer? Então eu sempre acreditei que o fato de eu ser fiel a Deus ali, as coisas iam acontecer, ia mudar, pelo contrário. Só depois de anos que eu entendi que a minha fidelidade a Deus e as minhas ações, escolhas e atitudes iria fazer eu chegar onde que o próprio Deus queria que eu chegasse. E quando eu cheguei nesse lugar, eu entendi que eu consegui entender que eu conseguia ser muito mais espiritual, tendo uma vida financeira abençoada, uma casa abençoada, uma família abençoada, minha esposa o que precisa tem ali para poder dar ela, os meus filhos que eles necessitam, todas as necessidades deles, não tenho dificuldade nenhuma de poder proporcionar. Até a nossa vida espiritual fica muito mais leve, muito melhor, muito mais gostosa de se viver, vai para a casa de Deus com um sorriso muito maior, vamos dizer assim. E lembrando, Thiago, que Deus não tem favoritos. Verdade. Porque as pessoas acham que porque... Não, Deus não tem favoritos, tá, Thiago? Isso aí é uma mentira. Deus, ele é um Deus que vai agir segundo aquilo que você age, né? Então, na espiritualidade, sendo pastor, eu falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida, me ajudou, mas eu entendo que Deus, ele reagiu mediante as minhas ações. Se eu não tivesse tido coragem, posicionamento, eu não ia viver a vida que eu estou vivendo hoje, né, Thiago? Então, minha vida espiritual com Deus hoje está muito melhor do que nunca, né? E você tocou num assunto, né, Rafa, um tema que, assim, a prosperidade, as pessoas, elas confundem. Prosperidade, às vezes, não são valores monetários, mas também incidem em você ter tudo para cumprir o seu propósito na Terra. Exato, meu amigo. Então, é muito claro que eu tive um embate desse, onde uma comunidade que eu participava também cristã, onde a minha linguagem sempre foi prosperidade.
ajudar as pessoas a saírem ali da fábrica, querer empreender. Só que eu fui intitulado como chato. Porque as pessoas já estavam com o viés de conformismo, elas achavam que aquilo que você falou, a riqueza, a pessoa que é rica, ela é endemonizada porque o dinheiro faz mal para a sociedade. Meu Deus. Na verdade é totalmente ao contrário. Quando você está disposto a fazer aquilo que acha no seu coração, que é o teu propósito, é prosperar, é cumprir o teu propósito na terra, você vai realmente precisar de ser munido. Paulo mesmo, ele tinha muito conhecimento. Ao mesmo tempo que ele pregava o evangelho, ele construía tendas. Exatamente. Porque era um motor. E ele falava ainda, as cartas que ele escreveu, eu não preciso de nada de vocês, eu trabalho para sustentar o meu evangelho. Tiago, sabe o que Paulo mostra pra gente? Isso é uma questão de mentalidade. Tiago, teve uma vez que eu estava, numa das oportunidades que Deus me deu de ministrar na palavra de Deus, eu virei para uma certa pessoa, perguntei assim, se Deus te der 1 milhão de euros, agora, o que você faria? Eu no altar pregando, eu fiz essa pergunta para o senhor. Ele falou assim comigo, pastor, eu ficava sem nada de novo, porque eu ia pegar esse dinheiro, eu ia sair ajudando tanta gente, dando dinheiro para tanta gente. Eu falei, eu não faria isso. Sabe o que eu faria? Se eu ganhasse 1 milhão de euros, eu ia analisar o mercado, eu ia investir esse dinheiro, eu ia abrir empresa, eu ia contratar pessoas, eu ia ajudar as pessoas a cuidar da família delas, dando trabalho para elas. Você está entendendo? Por quê? Porque através disso o dinheiro ia multiplicar, retornar e eu ia continuar reinvestindo, ou seja, só crescendo. E uma pessoa simplesmente falou, não, ficaria sem. Isso não é sabedoria, é mentalidade, escassez. O trabalho edifica a casa, Rafa. Nada. Eu acho que agora eu lembrei aquela parte, o Provérbios 11, 26, Salomão fala claramente, você não pode esconder o trigo. Se você tem o trigo, você tem que disponibilizar para outras pessoas, porque você vai abençoar elas. Então, quando você pega 1 milhão de euros e quer multiplicar, você está fazendo aquela parábola do talento lá em Mateus 24. Exatamente. Jesus fala, servo bom e fiel, pegou uma, multiplicou 10. Foram 4, né, situações. Servo bom e fiel, pegou uma, multiplicou 5, depois o quarto enfiou na terra. Exatamente. E recebeu um e escondeu o que tinha. Como é que é possível? Ou seja, visão de conformismo, não ajuda outra pessoa, não cria produto, não cria empresa, não cria nada, e o outro gasta tudo ou não impacta nada, ou seja, aquilo que Salomão recebeu de Deus, né? Ele tinha uma herança de Davi. A primeira coisa que ele pediu o quê? Sabedoria para cuidar dos bens. Exatamente. Mesmo que Israel estava passando por um meio difícil, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar, mas a primeira coisa que ele fez de verdade foi aceitar o desafio pedindo sabedoria ao invés da riqueza. Exato, Thiago. Isso é tão interessante você falar sobre sabedoria, porque se a pessoa ela não buscar de Deus sabedoria, essa pessoa nunca vai crescer. Não vai crescer por quê? Ou você trabalha para você crescer o negócio seu, ou você vai trabalhar para poder crescer o negócio de alguém, tá? Não tem, só tem esses dois caminhos, não existe outro. Então você precisa buscar o quê? Sabedoria para quê? Sabedoria, conhecimento, que nem está acontecendo aqui agora, né? Para quê? Para que você possa entender que você tem que fazer o seu negócio crescer, você desenvolver a sua própria vida, você tá entendendo, Thiago? Então, quando Salomão ele falou, Deus, eu quero sabedoria, ele já tinha porção de sabedoria, porque o cara para poder pedir a Deus sabedoria já tem que ter porção de sabedoria nele. E a sabedoria vem através de onde, Rafa? O temor a Deus. O temor a Deus, né, é o princípio da sabedoria. Né? Rafa, já aproveitando, meu amigo, pessoal, por favor, comenta aí, compartilha para os seus amigos, deixa seu comentário. Aqui vocês estão vendo, são conteúdos de extrema qualidade. Nós estamos abrindo o jogo aqui, revelando estratégias, aquilo que vivemos, para que você possa ter lucidez no seu caminho. Então faz o favor, segue aí, já clica no follow, clica em seguir, deixa o seu comentário, segue a gente nas redes sociais, Thiago Silva Network, Rafa Santos Oficial 1, e faz esse favor pra gente. É uma ajuda que eu peço, você que ficou aqui vendo o vídeo com a gente, e faça isso. Mas antes, eu quero pedir o Rafa, para a gente finalizar, esse que para mim foi o podcast da nossa série que está acontecendo, foi uma benção, meu amigo, mas eu quero que você eu gostaria que você trouxesse para a gente 3 conselhos para as pessoas que querem crescer hoje, tanto no mundo empresarial, quanto no mundo tecnológico,
para a gente poder fechar aqui. E um legado que você quer deixar, já deu um mix aí da assim. Tiagão, eu quero deixar o conselho daquilo que eu identifiquei na minha vida, né? Que eu acredito que é algo que todo empresário, empreendedor tem que ter. Eu acredito que primeiro a pessoa tem que ter coragem. Tá? Coragem. Eu acredito que a pessoa tem que ter gestão. A gestão, ela é muito desafiadora. Por quê? Porque se a pessoa não tiver uma boa gestão emocional, começando uma boa gestão emocional, porque não adianta a gente ter uma boa gestão de outras pessoas se a gente não tiver uma gestão emocional. Dentro de nós mesmos. Exatamente, uma gestão. Os nossos conflitos. Exato. A forma, por exemplo, chega uma certa situação que você se depara com uma situação de se explodir. Se você tem uma gestão emocional, você se contém, segura e consegue controlar a situação. Você está entendendo? Então, coragem, gestão emocional, gestão de pessoas e comprometimento, Thiago. Forte, hein? Comprometimento, tá? Se você se comprometer com você mesmo, você vai conseguir viver aí os seus objetivos, os seus sonhos, tá? Se você tiver gestão emocional, saber gerir pessoas, tá? Porque ninguém cresce sozinho, tá bem? Você também vai conseguir viver os seus objetivos. E o mais importante também é coragem. Coragem de se desafiar, coragem de fazer aquilo que você não está querendo fazer, coragem de se posicionar no mercado, principalmente nos dias de hoje no mercado digital, coragem de poder vir e chamar o Thiago Silva aqui e falar: Thiagão, me ajuda aqui, me dá aqui eu quero a consultoria estratégica, eu quero entender meu caminho para chegar onde você passou. Exatamente, me dá uma consultoria, me direciona, me dá um caminho aqui, porque se não for assim também, você vai ter muita dificuldade de alcançar seus objetivos, tá? Eu tenho hábito de dizer, Thiago, que para eu estar onde eu tô hoje, eu já investi, não foi pouco, já investi muito dinheiro. Você comprou acesso, Comprei comprou acesso. mentalidade, comprou coisa que você precisava de chegar. Comprei, porque as pessoas que acham que vai alcançar em algum lugar sem comprar esses acessos, ela está equivocada. Tem que ter acesso, tem que ter network, tá? Tem que ser mentorado, tem que ser direcionado para que você possa encurtar vários caminhos, né, Thiago? Que legal, meu amigo. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, mais uma vez obrigado por chegar até aqui ao final do vídeo, ter participado aqui conosco. Novamente, deixe seu comentário, siga o nosso canal. Estamos apenas começando nessa caminhada de geração de valor de longo prazo. Meu amigo, Meu querido, foi um prazer. o prazer foi todo Deus te meu. abençoe, continuando te dando força, sabedoria, sua família, sua mentalidade, seus projetos, que eu sei que você está no caminho de exponencialidade. Obrigado, meu amigo, obrigado. Tiagão, quero agradecer também pela oportunidade, te agradecer aqui por este momento maravilhoso, esse momento gostoso, né? Espero poder ter agregado mediante as minhas experiências de vida, tanto na sua vida quanto na vida de todos aqueles que nos ouvem, né? E, amigão, meu amigo, sempre que precisar nós estamos aqui juntos. Com certeza, vamos fazer mais. Tá bom? Amém, obrigado, amigo. Pessoal, segue lá, T Silva Cast, Rafa Santos Oficial, e tenha muita paz e prosperidade em teus negócios. Tamo junto. Um abraço.